Fala turma, tudo bem? Então esse vídeo vai ser mais rápido porque a gente vai falar quais planos a gente pode vender hoje, os únicos para crianças de 0 a 12 anos. Não tem outras opções. Uma criança sozinha, sem a participação, né? Sem estar no contrato com a mãe, com o pai ou com o responsável, só a criança de 0 a 12 anos, nós só podemos vender dois planos. Na verdade, de 0 a 11 anos, né? Antes de completar 12, a gente só pode vender dois tipos de plano. Vou entrar aqui na cotação, vou botar aqui o nome da criança, aqui, teste João, e vou selecionar aqui, vou confirmar. Vou colocar a idade, né, de 0 a 18 aqui. Se a criança tem 0 a 11 anos, vai entrar nessa faixa etária de 0 a 18. Coloco uma criança e dou continuidade. Não posso vender PME porque ela é uma criança, não teria um CNPJ e não tem outra pessoa para entrar junto com ela. Não tem nenhum plano que a gente venda por adesão. De 0 a 11 anos, não tem mais nenhum plano sendo comercializado. A gente só pode vender aqui no PF. Lembrando que dentro do PF só temos esses 4 planos. E ainda assim, com esses 4 planos, ainda temos as particularidades. Que a Leve Saúde a gente só pode vender acima de 19 anos e a Med Senior a gente só pode vender acima de 49 anos. Então, ainda assim, a gente vai sempre fazendo um funil. Só sobrou para a gente Notre Dame Intermédica e Prevent Senior, que são os planos que a gente pode vender, né, na Prevent de recém-nascido até qualquer faixa etária, até 100 anos ou mais. E na Notre Dame a gente pode vender de recém-nascido também até a idade que a gente quiser. Então só sobraram essas duas opções. Vocês vão ver que a gente segue aquele mesmo padrão que a gente falou no vídeo anterior. Aqui a gente não seleciona a opção sênior, que não é para um idoso, é para uma criança. E a gente tem aqui essas categorias. O promocional parcial. O que significa esse promocional? Significa que o produto na Notre Dame agora está com algum valor de desconto, algum valor promocional nesse momento da contratação. Vão existir momentos que não vai ter essa opção promocional, mas aqui a gente tem 3 categorias, promocional parcial, que é com coparticipação. Lembrando que aqui na Notre Dame não tem nenhuma opção sem coparticipação, tá vendo? Só tem a opção parcial, coparticipação parcial ou coparticipação completa. Então, a gente selecionando aqui, por exemplo, coparticipação parcial, tem a opção AMB, que é ambulatorial, significa que não é um plano completo. A gente vai selecionar o Notre Life individual. Não vamos selecionar o AMB, porque a gente não quer vender um plano ambulatorial, a gente quer vender um plano completo. E aqui tem com coparticipação completa, com as mesmas opções. Mas vamos levar em consideração que a gente só queira apresentar aqui para o nosso cliente essa opção que é sem coparticipação, né? Praticamente. Só tem coparticipação aqui em terapias. Vocês estão vendo que tem entre parênteses terapias. E a gente volta e seleciona a Prevent Senior, que é a segunda opção, que tem com enfermaria ou quarto particular. E a gente vai selecionar a enfermaria, porque a gente quer o valor mais baixo que o nosso cliente pediu. O cliente quer um plano mais em conta para o filho dele, então a gente seleciona aqui enfermaria. Vocês podem também selecionar aqui quarto particular, se quiserem avaliar as possibilidades, mas eu dei essas opções. Vocês vão ver que apareceram aqui, a Notre Dame, que foi a primeira opção que a gente selecionou, com acomodação em enfermaria, e a coparticipação é parcial. Já na Prevent Senior não tem opção com coparticipação, então você vê que está escrito aqui, não, que é sem coparticipação. Você vê que um é com enfermaria, na acomodação, e o outro com apartamento privado. A diferença de preço entre um e outro é muito mínimo. Então, eu normalmente gosto de dar essa alternativa para o cliente. Olha, eu tenho aqui 2 opções de planos. Por exemplo, a Notre Dame, antes de enviar a cotação para o cliente. Na Notre Dame, que está na faixa de R$ 289,00, e na Prevent Senior, que eu tenho 2 categorias. A diferença entre elas, ali, que é um com enfermaria e o outro com apartamento privado, é de R$50, mais ou menos. E o seu cliente ele vai definir. É lógico que você não vai sair perguntando isso de cara.
Isso a gente desenvolve numa triagem, numa análise do perfil do nosso cliente, e a gente vai identificando isso. Até porque a diferença de preço entre a Notre Dame e a Prevent Senior é muito grande. Então vamos lá, suponhamos que o cliente diga, para mim faz sentido analisar ali com quarto particular, eu removo aqui a opção com enfermaria e eu só tenho agora essas duas opções. Por que isso é interessante? Por que isso é interessante? Porque eu estou mandando ali para o meu cliente duas opções. Ou ele vai escolher esse da Prevent, que é muito top, tá vendo? 60 hospitais, 27 laboratórios, apartamento privativo por R$670, ou ele vai escolher um plano mais em conta, que tem menos hospitais, 8 hospitais, 5 laboratórios e é uma acomodação em enfermaria, que está R$289. Então, esse comparativo dá uma alternativa para o cliente nunca te dizer não. Ele vai ter que te dizer sim, ele só vai ter que definir a opção. Então, essas são as únicas opções que vocês poderiam hoje comercializar para uma criança. Lembrando que caso seja um plano para uma criança sozinha. Se for um plano com uma mãe vindo como titular, aí já é uma outra análise que a gente vai falar no outro vídeo, tá bom?